Esta conferência de imprensa tem como objetivo mostrar que existem caminhos alternativos àqueles que têm sido seguidos na governação do país e da Madeira. Albert Einstein dizia que é necessário aprender com o passado, viver o presente e ter esperança no futuro. Mas aquilo que temos vindo a ver com estas opções orçamentais e com as opções políticas dos últimos meses é que não estamos a aprender com o passado, estamos a reiterar opções políticas que já mostraram que não vão dar bom resultado e estão a ser feitos cortes que só estão a cortar a luz ao fundo do túnel, retirando a esperança que é tão necessária para nos fazer avançar. Toda a governação que tem sido seguida tem sido feita com o objetivo de empobrecimento controlado, de reduzir, de cortar, de retirar as possibilidades do que o país necessita e que a região necessita para andar mais depressa, para cumprir os objetivos mais rapidamente, para melhorar a nossa eficiência. Há vários caminhos para melhorar a eficiência. Podemos reduzir todas as despesas até o limite de não conseguirmos nos movimentar, de ficarmos presos e atolados nas opções de endividamento do passado, que tanto afetam a situação económica da Madeira, ou a opção de melhorar a eficiência, de melhorar as nossas capacidades produtivas para conseguir andar mais rápido, ultrapassar os objetivos, saltar os obstáculos e conseguirmos chegar mais rapidamente onde precisamos de estar, que é o desenvolvimento económico, que é melhorar a situação económica, que é aumentar a riqueza e a disponibilidade financeira das famílias e não o contrário, o empobrecimento, a falta de recursos, a falta de esperança e a falta de soluções. O PS tem uma experiência de redução e de alteração profunda na estrutura do Estado no passado 6 anos, que foi o programa Simplex. O programa Simplex reformulou totalmente aquela que era a interação habitual do Estado com o cidadão. Foram feitas mudanças que melhoraram a eficiência com números absolutamente impressionantes, quer na redução de custos, quer na redução de tempo do esforço que levava a administração para a realização das tarefas. Foi a empresa na hora que levava ao Estado 11 horas de trabalho e passou a levar menos de uma, e que levava aos cidadãos meses até conseguirem ter a sua empresa criada e que passou tudo a ser feito numa hora, tudo por reformulação. Foi a casa pronta. Foi toda a simplificação do processo de exportação, que custou milhões de euros e custou milhares de horas de trabalho aos funcionários e milhões de horas aos cidadãos e às empresas que necessitavam de melhorar a exportação. E é com base nessa experiência, nesses 6 anos, que foi a duração do programa Simplex e que tão bons resultados trouxe, que nós gostaríamos também de propor que essa mesma experiência fosse agora aplicada a toda a administração, não apenas na vertente de relacionamento com os cidadãos e com as empresas, como aconteceu no Simplex, mas a toda a administração, para que fossem reformulados os processos, para que toda a forma de trabalhar fosse diferente, fossem retirados os obstáculos, os engulhos que fazem com que toda a administração funcione com menos eficiência, para que possamos, dessa forma, dar os saltos qualitativos que fazem, de facto, a diferença, fazendo com que consigamos andar mais depressa, com menos custos, com mais eficiência. O programa Simplex foi uma referência mundial em termos da eficiência que foi possível alcançar em 6 anos. Estamos certos que, aprendendo com o passado, como dizia Einstein, podemos utilizar essa bela experiência para aplicar nas reformas que são necessárias efetuar no Estado e, rapidamente, melhorar muito a eficiência em vez de se cortar as despesas, os salários, até o nível em que não é possível termos um andamento minimamente condigno. Esta reforma da administração deve ser profunda, deve envolver a informatização dos processos, mas antes da informatização, a simplificação dos processos, deve permitir que as decisões sejam feitas de forma transparente, que se aumente a eficácia, se aumente a forma como tudo é passado na administração, para que também para o futuro seja possível aplicar a melhoria contínua. Esta experiência do PS na simplificação administrativa é uma experiência que pode ser aplicada à região. Esta é uma área onde a região está extremamente atrasada, onde não existe uma atuação digna de registro e onde continuam a ser implementados processos antiquados por pessoas que não querem a mudança e que não querem ver esta transformação essencial para a sociedade acontecer. É a nossa proposta que a transformação administrativa da região
faça a diferença no corte das despesas, no aumento da eficiência do Estado, para evitar que outras medidas mais dolorosas para a sociedade sejam tomadas. Nós não podemos caminhar para uma situação na Madeira em que as famílias ficam limitadas a não poder facultar aos seus queridos entes, aos seus membros, a farinha e o leite para a alimentação diária. Os compromissos que toda a sociedade foi assumindo em pressupostos que já não são os atuais, estão a criar constrangimentos que não são aceitáveis e que têm que ser modificados. E é por isso que, parafraseando Oscar Wilde, podemos estar todos numa grande sarjeta, mas continuamos, alguns de nós, a olhar para o céu e a querer mudar e saltar desta situação. O PS vai apresentar alguma proposta concreta na Assembleia? Ou... Sim. Sim, nós já temos apresentado ao longo dos anos propostas de reformulação administrativa. Já existiram iniciativas desde já 91, se não me engano, em que o Alberto João Jardim, Presidente do Governo, apresentou uma proposta em que dizia que a Administração Pública Regional tinha 90 dias para resolver uns engulhos administrativos que impediam o correto desenvolvimento. Desde essa altura que existiram várias iniciativas na administração que nunca resultaram em nenhuma alteração substancial. Não há ninguém em melhores condições para resolver a eficiência da administração do que quem nela trabalha e quem nela contribui. E, portanto, não é com medidas de quem não está no desempenho de funções que a administração pode ser reformulada de forma eficiente. Tem que ser uma iniciativa, em primeiro lugar, do Governo. Portanto, uma proposta de resolução a recomendar essa atuação é seguramente uma boa medida, mas compete a quem está a dirigir a Administração Pública Regional a iniciativa de fazer essas mudanças e compete também aos funcionários públicos o de sugerir as mudanças que são necessárias efetuar. Olhar para tudo o que demora demasiado, olhar para tudo o que custa demasiado, o que não é respondido em tempo útil, são esses os indicadores que devem levar todos os membros da administração a pensar se não existem formas alternativas de organizar toda a administração para que isso seja diferente. E os ganhos que isso podem obter são ganhos brutais, são ganhos monumentais e que só não são escandalosos porque não são tão difíceis de contabilizar neste momento. Mas quando nós olhamos para as medidas do Simplex, quando vimos o tempo que demorava a criar uma empresa e o tempo que agora o fazemos exatamente com a mesma segurança jurídica e com as mesmas possibilidades. Nós vemos os ganhos que são possíveis de conseguir quando olhamos para as situações que demoram demasiado, que custam demasiado e que ocupam demasiados recursos e pensamos formas alternativas de conseguir os mesmos efeitos. É esta reformulação que tem que ser feita da administração, é esta a forma de conseguir ganhar músculo, ganhar energia para nos fazer andar mais depressa com os recursos que temos, em vez de cortar as nossas capacidades de mobilidade, de avançar e de progredir e de criar riqueza, criando situações onde todos ficam sem esperança, onde todos ficam sem vontade de se mexer porque não há soluções. Há soluções, há modelos alternativos, há formas alternativas, é preciso trocar o betão pela massa cinzenta e fazer com que as medidas que são necessárias na reforma da administração sejam de facto implementadas.